Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar Govnatsky, estamos recebendo duas arquitetas hoje aqui no programa para falar de um assunto importante, né? Super pertinente. Que nos diz, assim, estreitamente uma relação muito próxima, que é a acessibilidade. E, sobretudo, daqueles que estão chegando próximo dos 50, né? Pois é, porque a acessibilidade não é só a pessoa que tem algum problema físico, genético, ou seja, por um acidente, mas a idade também traz limitações. Próximo dos 50, a gente começa a pensar nessas coisas. Um pouquinho mais né? adiante. E aí, guria? Carolina Tavares Lopes, prazer em tê-la aqui, Carolina, minha sobrinha. Obrigada, é um prazer. Você pode ver que é bonita, né? Só porque tem raízes, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, Carolina. Nós é que agradecemos. E a Júlia de Nadal. Júlia de Nadal, né? Nadal aliás, quem acompanha assim, a sociedade de modo geral da nossa geração, Nadal era um grande bispo aqui lá de Uruguaiana, minha terra, né? Dom Luiz Felipe de Nadal. Parabéns ao pessoal aí de Uruguaiana que nos assiste também na internet, né? E temos muitas audiências aqui em Uruguaiana. Muito obrigado porque o pessoal tem me ligado e está aqui ver o programa também na internet. Hoje em dia a televisão não é só o canal, né? Hoje em dia é a internet, basicamente as redes sociais estão bombando nisso. Mas aqui, ó, o assunto hoje que nós vamos tratar com essas arquitetas é o seguinte. Nós sabemos que as construções na nossa época, né, Vilmar, não havia preocupação assim com a questão do deficiente físico, com as pessoas idosas, até porque a Carolina me passou esse dado agora. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 11 milhões e quase 400 mil habitantes. 20% disso aí é, hoje, idoso, né? E o idoso precisa ter um tratamento melhor na questão da moradia, seja ela em prédios ou em casas. O que é acessibilidade na arquitetura, Carolina? Bom, acessibilidade na arquitetura é a gente poder fazer a inclusão e trazer conforto, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente tem que ter o espaço organizado para que se tenha segurança e para que se tenha conforto e que permita a inclusão, né, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, semana passada houve, dia 26 de janeiro, né, houve entrou em vigor o Decreto Federal 9.451, que estabelece que inclui agora a obrigatoriedade das construtoras entregarem os apartamentos de unidades de edifícios multifamiliares, de entregarem esses apartamentos adaptáveis, né? Adaptável significa dizer, tu pode fazer a construção, digamos assim, tradicional, mas de forma que ela permita ser adaptável conforme a disponibilidade dos moradores, é isso? Exatamente. Por solicitação do comprador, ele faz um pedido à construtora, isso para as obras novas, né? Então, ele faz o pedido para a construtora, pedindo uma adaptação específica, e a construtora, sem custo, deverá entregar esse imóvel adaptado. Então, ela tem que ser uma planta que tem a questão da unidade individual, né? Da unidade residencial. Mas as questões de circulação, as questões que não tem como mudar em obra, elas já têm que vir adequadas, né? Então, tamanhos de portas, de circulações, a questão de não terem os desníveis, de terem as rampas, de terem as barras de apoio, os guarda-corpos dos desníveis. Então, os banheiros têm que ser possíveis de se adaptar com as barras de segurança e com as dimensões que são necessárias. De um modo geral, como é que as construtoras estão agindo? Porque, por exemplo, elas podem construir uma obra já feita nos moldes, né, atender às exigências da acessibilidade, ou ela pode vender uma obra que seja adaptável. Qual é a preferência? O que está acontecendo mais no mercado, Júlia? O que está acontecendo agora é que a gente tem números que indicam que quando tu prevê isso já em planta, na etapa de projeto, o custo adicional no orçamento é em torno de 1% a mais, né? E quando tu tem que fazer isso, essa adaptação posterior, isso vai para 25% do orçamento. Então, o ideal é fazer o planejamento na planta, no projeto, para que isso seja possível adaptar com facilidade, porque há coisas que custam mais caro, né? Uma mudança de parede de banheiros, porque tem que muitas vezes destruir as coisas, né? Que é um custo, tudo isso aí, né? Para depois reconstruir em cima, né? Exatamente. Os banheiros acessíveis precisam ter uma área de giro interna e uma largura, uma dimensão que não é comum
se ter numa arquitetura convencional, né? Se precisa de uma largura de 1,60 m para um raio de giro de cadeirante, precisa de área de aproximação. E o banheiro é uma das metragens dos ambientes mais caros, o metro quadrado mais caro na área da construção, banheiro e cozinha, porque tem louças, tem instalações, tem revestimento. Né? Então, é importante que isso já seja previsto para não ter que desmanchar posteriormente. Até por uma questão de custo, né? Exato. Arquiteta Júlia e a arquiteta Carolina, a gente no trânsito tem muita preocupação com a questão da acessibilidade, a rampa na calçada para o cadeirante, o semáforo com sinal sonoro para quem tem problema visual e uma série de outras situações recomendáveis, né? E não só recomendáveis, como obrigatórias pela legislação. Dentro dessa situação que as senhoras trazem, que é, na verdade, um avanço, não é? Para a acessibilidade nas residências multifamiliares. Qual é a necessidade, assim, que implica em maiores transformações dentro de um apartamento, não é? Dentro de uma residência? Imagino eu que seja o cadeirante, porque as senhoras já colocaram os degraus, o raio de giro, etc. Seria esta? Ou, por exemplo, adaptação para quem tem problema visual? Ou adaptação para quem tem problema, vamos dizer, de idade avançada? Qual seria que implica em maior transformação? Acho que o impacto para as construtoras é principalmente com relação aos cadeirantes, sim, porque isso implica numa área maior de uso. A começar pela própria porta, né? De entrada, exatamente, e tem as áreas de aproximação, em que tu precisa, não basta ter ali o sanitário, ele não tem como acessar de frente, ele precisa poder acomodar a cadeira ao lado para poder fazer a transferência. As portas internas, geralmente, a porta de entrada geralmente é de 90 centímetros, mas muitas vezes as internas são de 60 centímetros, não passa uma cadeira. Não agora a largura mínima de portas deverá ser de 80 centímetros para esses apartamentos adaptáveis, né, para não haver mudança depois. Então, porta de 60 e 70... Não existe mais. Não mais. E tem uma outra questão também que é para o cadeirante, que é a questão dos comandos, né, por exemplo, do elevador. Então, tudo tem uma altura máxima. Então, a tomada, né? Tomada elétrica dentro da unidade residencial, que normalmente elas têm uma altura do piso a 30 centímetros, elas não poderão mais estar a menos do que 40 centímetros do chão, para facilitar o acesso do cadeirante, porque muito baixo ou muito alto impede o acesso dele, né? Exato. Então, além da sinalização, além dos comandos de interfone, essas questões de instalações, chaves de luz, tudo tem que estar à altura de um cadeirante. Sim. E tudo é especificado em lei, né? Isso é obrigação, né? Agora, a partir e aí o que coisas. Estabelece esse regramento é a NBR 9050, que é a norma brasileira. Conhecida, não? NBR 9050. Carolina, vocês trabalham assim, qual é o trabalho de vocês? Vocês trabalham, inclusive, em obras no litoral, não é isso? Exatamente. Muita obra no litoral. Vocês trabalham, assim, em novas construções, sendo arquitetas de empresas de construção que vão fazer uma obra? Ou vocês também trabalham, qual é a porcentagem desses trabalham em adaptações? Pois então, a gente tem um atendimento, a gente faz um trabalho a gente desenvolve projetos de arquitetura residencial e de arquitetura comercial. No litoral, a gente tem um foco, assim, bem, um volume grande de trabalho, que é na questão de residências unifamiliares de alto padrão, né? Então, até nós estávamos comentando que hoje o público residencial de alto padrão, ele já vê a necessidade de ter a casa com acesso, pelo menos, às áreas de uso comum para uma pessoa idosa da família, né? Então, já é previsto, quando se faz uma residência de 2 pavimentos, já é previsto uma suíte no andar térreo, né? A suíte acessível, com espaço para deslocamento em volta de circulação dentro do dormitório, mas também um banheiro acessível, né? Nem sempre o cliente quer já colocar as barras de apoio dentro do sanitário, mas o banheiro já é dimensionado e equipado de acordo com a legislação, de acordo com a NBR 9050, né? Porque as pessoas normalmente, quando constroem, quando fazem uma residência, se é uma família, é um casal com 2 filhos e não há um problema de mobilidade, né, das moradores daquela residência, eles têm a preocupação com os pais que já estão mais idosos, eles têm preocupação, caso eles se acidentem, né, quebrem uma perna, com eles próprios, né? Exatamente.
Então, Bom, já tem uma como sabe preocupação. que televisão é tempo, né? A gente Aham. começa a conversar com um assunto que é realmente um assunto complexo, mas é um assunto que monopoliza a atenção, porque é uma coisa que diz respeito à nossa vida, às nossas famílias. Esse foi apenas um avant premier da Carolina e da Júlia. Nós vamos trazer ela mais vezes, né, Vilmar? Com certeza, um assunto porque esse é um extremamente assunto realmente um assunto importantíssimo, né? Que as pessoas têm interesse em saber, até porque elas são influenciadas por isso e podem influenciar nessas questões. Por enquanto, Carolina, muito obrigado. Nós Júlia, que muito obrigado. agradecemos. Para fazer um contato com vocês, como é que faz aí? Tem o site? Tem o site, lopesnadalRarquitetura.com.br. Algum telefone para contato? Tem um telefone, 3779-5534, telefone lá do escritório, e as redes sociais, temos o Instagram, Que beleza. Lopes Nadal. Vocês, a sede é aqui em Porto Alegre. Isso, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, mas atendemos aí toda a região Que da beleza. Grande Porto Alegre, litoral. Muito bem, parabéns para você, bom Obrigada. trabalho, muito obrigado. Obrigada. Nós estamos fazendo então um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.